Meus queridos amados irmãos e amigos, bem-vindo ao nosso canal, mais um vídeo do nosso canal, e nós queremos neste momento compartilhar convosco a palavra do nosso Deus, a palavra poderosa do nosso bom Deus, que nos ensina a sermos o que somos. É claro que somos igreja. E eu quero vos dizer neste momento, nesse vídeo, que na verdade a igreja cristã, os servos de Deus, eles não perderam nada como igreja com essa quarentena causada pela pandemia aí do coronavírus, ou como é comumente chamado aí, na linguagem científica, Covid-19. Não importa o nome, eu sei que houve essa pandemia aí, muita turbulência, e foi aplicado quarentena, recolhimento social, de forma que eu afirmo como servo de Deus, como cristão, que a igreja cristã, ela não perdeu nada, só perdeu aqueles que usam a igreja como fonte de renda para si próprio, ou faz da igreja um comércio. Mas eu como igreja, você como igreja, a igreja de Cristo em si, não perdeu nada. Por que não perdeu nada? Porque muitos de nós às vezes nos queixamos que não temos tempo para ler a palavra de Deus, para congregar de forma regular como gostaríamos. Muitos trabalham, às vezes em períodos, horários diferentes, que às vezes impossibilita estar no culto, na congregação, e são várias e várias coisas que no dia a dia às vezes nos impossibilita de levarmos uma vida mais próxima de Deus, sem saber, é claro que isso também não pode ser usado como desculpa. Mas voltando ao assunto quarentena, a quarentena, se você observar, trouxe para a igreja, se é que a igreja aproveitou esse tempo de quarentena, de recolhimento, de estar dentro de suas casas, os crentes, as pessoas, dentro das suas casas, com suas famílias. O que acontece? Todos nós tivemos um tempo, é claro, disponível para orar, para jejuar, para ler mais a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, para estudar mais a palavra, para gastar mais tempo visando o nosso crescimento espiritual. Se você analisar, querido, o tempo que você lamentava, dizia que não tinha, que eu dizia que eu não tinha, hoje eu tenho. Nós temos esse tempo disponível. Estamos dentro de casa agora 24 horas. Temos tempo agora para meditar na palavra de Deus, para orarmos mais a Deus, nos aproximar mais de Deus. Então a quarentena trouxe para nós, como crentes, benefício. Porque somos igreja, o templo onde nós nos reunimos para congregarmos, esse é um templo físico. E Deus, o Deus eterno, não habita em templos feitos por mão de homem. E eu estou dizendo aqui, eu não sou contra os templos, não sou. Sou a favor dele, mas também defendo a questão de igreja, a qual somos nós, servos de Deus, os quais adoramos a Deus, como diz a palavra de Deus em João, em espírito e em verdade. Porque, olha só, a Bíblia mostra no livro de Atos dos Apóstolos, a igreja cristã primitiva sendo perseguida de forma ferrenha. O rei Herodes prendeu Pedro e João. Na verdade, ele pegou os dois, matou João à espada, ou Tiago à espada, foi Tiago à espada, e depois da Páscoa iria apresentar a Pedro para ser morto, para satisfazer os judeus, para satisfazer a multidão. Então ali a igreja passava, na verdade, uma perseguição ferrenha, cruel. Tiago, ele foi, na verdade, entre os 12 apóstolos, o primeiro a morrer por causa da fé, por causa do nome do Senhor Jesus. Aí sim, aí era perseguição contra a igreja, não contra os templos
mas contra a igreja que somos nós, como eram os irmãos daquela época. Como muitos irmãos tinham suas casas invadidas, eram arrastados pelas ruas, apanhava e era lançado na prisão, no cárcere. Mas como somos igreja, a igreja é algo invencível, porque a igreja pertence a Cristo. A igreja é chamada de noiva do Cordeiro. Ela tem um dono, e esse dono é o Senhor Jesus. Então, como igreja, nós somos invencíveis. Podemos até perder a vida por amor a Cristo, mas a igreja permanece viva e ativa, porque o seu dono é vivo e vive e reina para sempre. Então aqui a igreja estava reunida na casa de João Marcos, orando por Pedro, está escrito em Atos 12, versículo 5. Pedro estava preso na prisão, guardado da prisão, mas a igreja fazia por ele incessante oração a Deus, quer dizer, pedindo a Deus que poupasse a Pedro, que livrasse da morte. E Deus, por misericórdia, ouvindo a igreja que reunida naquela casa clamava a ele, Deus, por graça, bondade e misericórdia, enviou o anjo e de uma forma sobrenatural livrou a Pedro da prisão e da morte. Hoje estamos, queridos, no Bebom, estamos, como se diz, no mar de rosas, Estamos de quarentena, dentro de casa, com tempo disponível para buscarmos a Deus, para ler mais a sua palavra. Se não estamos fazendo isso, infelizmente estamos perdendo tempo, e isso é muito ruim, é lamentável. Então você hoje tem um tempo que você, quem sabe, alegava não ter. Como eu também, todos nós, às vezes no dia a dia do trabalho, mas hoje nós estamos recolhidos em casa, de quarentena, com a família, perto da Bíblia, dos livros de estudo, das Bíblias de estudo, coisas que a igreja cristã primitiva não tinha, mas eles tinham uma fé viva em Deus, e as perseguições não paravam a marcha da igreja. O que eu vejo hoje, fico triste, porque vejo muitas meninices em torno disso, gente que gravam besteira para falar, supostos louvores que não é louvor, é mais bobagem, cantam aquela coisa. Meu querido, você não sabe nem o que é igreja e nem o que é perseguição. A igreja, digo, ela foi beneficiada ricamente com essa quarentena, meu irmão. Você tem tempo, eu tenho tempo de estar em casa orando, lendo mais a Bíblia. Você pode fazer vigília na sua casa, com sua família. Não está ruim, não. A questão é sabermos aproveitar o tempo que hoje nos foi oferecido com essa quarentena. Está preocupado, meu querido? Vai orar. Você tem tempo para orar agora. Está aflito? Vai orar. Está alegre? Cante. Então, eu e você, nós temos esse tempo hoje disponível, que não é perseguição contra a igreja. Volto a dizer, essa quarentena, se você aproveitou como igreja, ela trouxe para você um crescimento espiritual, amadurecimento, momento de reflexão, de buscar mais a Deus, de debruçar sobre a sua palavra, para ler a sua palavra, para estudar a sua palavra. Olha aí o tempo que você tem, que eu tenho. O que fala em Eclesiastes? Que é um tempo por Deus determinado debaixo dos céus. Há tempo para tudo. E esse é o tempo da igreja, de nós como igreja, como cristãos, aproveitarmos. Já que o tempo nos foi permitido, nos foi dado. Não importa as circunstâncias, os momentos que estão passando, suficiente para buscarmos a Deus. Como disse o profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Então esse é o tempo que eu e você, nós como igreja, temos disponível para melhor buscar a Deus. Entendeu? Então, na minha visão, como cristão, maduro, consciente, racional, a quarentena trouxe para mim e para você benefícios,
na questão espiritual, para nos aproximar mais de Deus. Então, aproveite esse que lhe resta ainda dessa quarentena, meu querido, e se aplique a buscar a Deus, a se consagrar a Deus, a ler mais a sua palavra. Cristo disse em João: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que nos faz ser santo é a meditação na palavra, é ler a palavra e estudar a palavra. Como é que você vai aprender o que é santidade se você não lê a palavra? Às vezes temos esse tempo disponível e gastamos com coisas que não convém, que não condiz, que não soma, que não traz para você, para a minha edificação. Então, aproveite o tempo agora que é disponível. Busque mais a Deus. Está perto da família, está dentro de casa. Tem todo o tempo agora de você buscar a Deus, de você se edificar mais na rocha que é Jesus. Volto a dizer, a quarentena, na minha visão, não é perseguição contra a igreja. Volto a dizer e a reafirmar, ela beneficiou a igreja. Se estamos lamentando injustamente. É porque não estamos sabendo aproveitar o tempo dessa quarentena. Então aproveite, desfrute, chegue mais perto de Deus, sua face. Se dedique mais a Deus e não lamente. Porque esse é o tempo que Deus colocou nas minhas mãos e nas tuas mãos. Esse tempo que você não tinha, que eu não tinha, que hoje nós temos, de nos aproximar mais de Deus. A igreja cristã primitiva era perseguida e não parava de crescer. Era perseguida e continuava louvando a Deus. E o que nós temos feito? Temos liberdade no nosso país. Hein? Temos no nosso país essa liberdade. Não nos foi proibido o direito de congregar. Não foi proibido não, querido. Você congrega em casa, com a sua família, com os seus. O que o mestre falou? Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei no meio de vós. Então, isso é o que basta. Então não vamos lamentar bobagem, falar bobagem, cantar bobagem, inventar coisas que não existem. Essa quarentena, para mim, ela trouxe para mim um benefício muito grande na minha vida espiritual. Porque se eu lamentava não ter tempo, hoje eu tenho tempo de ler mais a palavra de Deus, de meditar mais nesse livro santo e sagrado e crescer mais espiritualmente. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, dê o seu like e também se inscreva no canal, tá bom? Um forte abraço do seu irmão e amigo, aos pessoas aqui do canal Edificando Vidas. Um forte abraço para você e para sua família, e aproveite aí esses dias de quarentena. Se dedique e se consagre mais a Deus, lendo muito mais a sua bendita e gloriosa palavra.